É fácil dizer para de sofrer por antecedência quando a nossa mente está a turbilhão de pensamento, quando o nosso coração está angustiado, quando a gente já pensou 1 milhão de vezes no pior cenário e na maioria das vezes quando a gente está sofrendo por antecedência, por uma coisa que a gente não controla, né? A gente está pensando no pior cenário, a gente já está sofrendo muito por aquilo e eu fui uma pessoa que já sofri muito com isso. E hoje eu quero trazer no vídeo como eu mudei, como eu tenho uma vida mais leve hoje, como eu fiz diferente, o que eu fiz diferente e hoje eu não sofro mais por antecedência, né? Eu posso até começar ali a sofrer, mas logo eu uso as ferramentas que eu vou ensinar nesse vídeo e aí as coisas mudam. Primeiramente, eu quero contar uma história para vocês. Esses dias eu atendi uma cliente e ela trouxe uma situação que ela estava sofrendo muito por antecedência, né? Uma coisa da vida dela. E aí eu comecei a conversar com ela o meu ponto de vista, né, a minha experiência. E eu contei para ela que muitas vezes que eu sofri por antecedência, que eu imaginei o pior cenário, no final deu tudo certo, porque eu sou uma pessoa que eu acredito em Deus, eu não tenho religião, mas eu fielmente, gente, acredito que tudo coopera para o nosso melhor, que no final dá tudo certo, que aquela situação tá ensinando alguma coisa. Tipo assim, eu nunca perco nada. Essa é a minha mentalidade. Quanto mais eu acredito nisso, mais isso se faz real na minha vida. Então eu estava trazendo para ela esse lugar para que ela enchesse a mente dela de pensamentos positivos e mudasse essa frequência, porque onde você bota energia cresce. Então se você botar energia no problema, no pior cenário, isso vai crescer. E deixa eu te perguntar, quantas vezes você sofreu por uma situação, sofreu e quando passou você falou, nem era tudo isso. Lembra aí de uma situação para você ver como realmente isso acontece. Voltando na minha cliente, ela me contou tava sofrendo por tudo isso e tal. E aí, do nada, depois da nossa conversa, dela ter chorado ali, ter pensado diferente, porque para você ver, o pensamento positivo, ele muda a nossa energia, ele traz uma paz para dentro da gente. E ela falou que lembrou de uma situação que aconteceu quando ela tinha 11 anos. Ela disse para mim que ela tinha uma professora que era muito ruim para os alunos. Ela tacava apagador na cabeça dos alunos, ela brigava com os alunos e um dia ela estava no corredor da escola dela e comentou com uma amiga dela que a professora era uma bruxa. E uma outra amiguinha que não gostava dela, né, que não é amiga na verdade, não gostava dela, escutou e contou para a diretora. E a diretora chamou ela e brigou com ela, e a escola era muito severa, né? Deu um dia de suspensão. E o pai dessa minha cliente era muito severo, muito rígido. E ela chegou em casa com aquela suspensão e passou a noite em claro com medo do pai dela brigar com ela. Então ela não conseguia dormir. Eu sei que sensação é essa, gente. É o pensamento ali. Quando você fica de boa, vem aquele pensamento, aquela ruminação, aquela ansiedade, aquela agonia, aquele bolo aqui na garganta. Eu já senti muitas vezes isso. E ela disse que ficou assim a noite toda, né? Quando foi de manhã, ela teve coragem de contar pro pai dela. Ela sentou no sofá e falou, pai, eu tenho uma coisa pra te contar. E ele, pode contar. Olha, eu levei uma suspensão porque eu chamei a professora de bruxa. E o pai dela ficou olhando pra ela por 5 minutos, assim, encarando o rosto dela por 5 minutos. Quando ele parou de encarar, ele começou a rir assim, kkkkkk. Você só chamou ela de bruxa, podia ter chamado de mais coisa. E toda aquela questão que ela tava, naquela angústia, naquela dor, ela viu que não fazia sentido. E aí a gente foi conversando sobre outras coisas da vida dela, que ela também sofreu por antecedência, que no final deu tudo certo. E, gente, realmente, no final dá tudo certo. A gente tem um Deus que ele cuida da gente. E ele faz muito mais do que a gente imagina, sabe? Eu não tenho nenhuma religião, mas eu realmente acredito nisso. A gente somos seres incríveis e a gente tá aqui para evoluir. Então, todas as situações que aparecem na nossa vida, elas cooperam para o nosso melhor. E isso não é o seu final. Isso não é uma coisa ruim para você. Descansa o seu coração e confia que vai dar tudo certo, sabe? No final dá tudo certo. Tem outro exemplo também muito bom que eu vi num programa da Joyce Meyer. E ela dizia que ela estava dando uma pregação, né? Ela é uma pastora e tudo. E aí sentou uma moça na plateia e assistiu o culto dela por 5 minutos e foi embora. Ela ficou num sofrimento, com pensamentos assim, eu não sou uma boa pastora, eu não falei o que eu tinha que falar, assim, ela ficou num auto-julgamento grandioso.
E depois de uns dias, uma amiga dela chegou pra ela e falou assim, nossa, minha amiga, ela gosta tanto das suas pregações, ela te ama tanto. E ela estava super ocupada nesse dia que ela foi te ver, mas ela fez questão de ficar 5 minutos só para poder escutar a sua palavra, nem que seja 5 minutos. Nossa mente às vezes faz isso, sabe? Então hoje não dê ouvidos para isso, escolha confiar, escolha acreditar que vai dar tudo certo, porque vai. Sabe? Saia desse espaço. Às vezes as coisas não são como parecem agora. As coisas podem ser melhores se você acreditar, se você se permitir pensar positivo. Se a gente gasta tanta energia pensando negativo, por que não pensar positivo? O que você vai perder em pensar positivo? Você só tem a ganhar, porque aonde você bota energia, cresce. E para finalizar esse vídeo, eu quero te dar um desafio. Eu quero que você lembre aí de 3 situações na sua vida em que você sofreu muito por antecedência e no final deu tudo certo. Que você sofreu muito e foi melhor do que você imaginava. Pega essas situações que aconteceram e lembra disso agora. Às vezes a vida repete a mesma situação para a gente aprender a soltar, para a gente aprender a confiar, para a gente entender que a gente não controla tudo. E não é que vai dar tudo certo porque tem que ser fácil, é que mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio ao caos, aquilo vai cooperar para o seu bem, vai te trazer algo que vai ser grandioso, um ensinamento que você vai usar muitas vezes, ou mesmo uma fase onde você vai parar de sofrer, porque sofrer por antecipadamente é muito ruim viver assim. É uma coisa, sabe, uma coisa muito ruim, mas Deus está te dando a oportunidade de mudar isso hoje. Então lembra das vezes que isso aconteceu e no final as coisas saíram melhor do que você esperava. Beijo e até o próximo vídeo.